Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Estamos hoje para mais uma videoaula e mais um assunto da nossa matéria de ciências, como vocês estão visualizando aí na tela. O assunto de hoje é sobre matéria. Vamos conhecer o que seja a matéria, a sua composição, as suas propriedades e vamos trabalhar um pouco isto para aumentar nossos conhecimentos. Livros nas mãos, preparados? Vamos lá conhecer o nosso assunto. Então, nosso assunto aí é a matéria. Estamos cercados de diferentes objetos com formas, tamanhos, espessuras, cores e composições distintos. Então, vamos ver que a massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Assim, concluímos que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Uma porção limitada de matéria é chamada de corpo. A relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria chama-se densidade. É simples, basta dividir a massa de um corpo pelo volume dele. Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, a densidade é representada por quilogramas-litro. Essas são algumas fórmulas que nós usamos para medir a matéria, né? A massa que compõe a matéria. Vamos ver características da matéria. Encontramos a matéria em diferentes estados físicos ou fases: sólido, líquido e gasoso, conhecido até de vocês. Já os corpos, que são porções limitadas de matéria, são constituídos por pequenas partículas chamadas átomos. Para que a gente conheça o que seja um átomo, o átomo é o nome dado ao formador da matéria, que é tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa, e esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Em sua constituição, o átomo apresenta partículas que nem sempre é a menor parte da matéria. Todavia, sua visualização não é possível. O que se conhece sobre o átomo é que ele está relacionado com experimentos físicos, químicos e aspectos matemáticos, comprovados cientificamente. Continuando, para que a gente já entendeu, para a gente ouvir o que seja átomo, então vamos ver esses estados físicos. No estado sólido, os átomos que formam a matéria estão mais unidos e próximos um ao outro. Isso faz com que a matéria ela se torne fixa e rígida, com um corpo definido. No estado líquido, os átomos que formam a matéria estão um pouco mais afastados do que no estado sólido. Então, ele já deixa aí a matéria com uma forma variável. A gente tem o exemplo aí da água. Por fim, no estado gasoso, a matéria possui átomos bem afastados um do outro, flutuando dispersos no espaço. Então, a gente tem aí o exemplo do ar da atmosfera. E fique ligado, nós temos toda matéria pode ser transformada de um estado para o outro. Por exemplo, a água pode passar do estado líquido para o sólido, quando congelada, e para o gasoso, no caso é o vapor de água, quando aquecida. Vamos recapitular. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e uma porção limitada de matéria é chamada de corpo. Então, o que é que a gente vê? Que tudo que ocupa lugar no espaço, que tem massa em sua formação, né? Porque todo elemento ele é formado, então a gente chama de matéria. E a porção limitada dessa matéria nós chamamos de corpo. No exemplo de vocês aí, eu tenho a matéria, que é o quê? Que é o produto, que é o objeto, tá? Que é o elemento, tá certo?
formado de massa e que vai ocupar um espaço. Embaixo eu tenho o corpo. Então, esse corpo, ele foi formado, e deste corpo, eu vou aí e é feito, né, o objeto. E o objeto é um corpo definido com uma finalidade. Então, nós temos aqui outro exemplo de matéria, o ouro, que aí ele foi transformado, ele foi dado uma forma definida a ele, que foi uma barra, e dessa barra foi feito o objeto, que é com a finalidade para um uso. A mesma coisa ocorreu aqui com a seringueira, que foi retirado o látex dela foi feito um corpo, que foi a borracha, e dessa borracha é feito um objeto, que no nosso caso aí do nosso desenho é um pneu. Para que vocês entendam que é no caso a matéria, o corpo e o objeto. Observe aí as características da matéria, né? A atração entre as partículas da matéria, entre os átomos, que eu falei lá a definição para vocês. Então, o que é que ocorre primeiramente no estado sólido? Comportamento das partículas no estado sólido tem pouca liberdade de movimento. Então, o que é que a gente pode ver aqui? Há uma ilustração, tá, de como mais ou menos sejam essas partículas. Então, o que é que ocorre aqui? Nós estamos vendo que essas partículas estão todas compactadas, todas bem juntinhas e bem organizadas. Então, as partículas, os átomos que estão formando a matéria, que estão presentes na massa, então, o que é que ocorre com esses átomos, com essas partículas? Elas estão bem juntinhas e compactadas. Isso é uma característica da matéria no estado sólido, porque ela está rígida, ela está com a forma definida. Já no estado líquido, o que é que eu tenho aí? Eu tenho já essas partículas, vocês estão observando que elas já não estão tão arrumadinhas, elas já estão mais dispersas umas das outras. Então, o comportamento das partículas no estado líquido, elas estão mais livres, então elas já não estão mais tão sólidas, tão arrumadinhas, elas já estão mais separadas, elas estão mais soltas. Aí uma característica do estado líquido da matéria, que no caso é a água. Já no estado gasoso, o comportamento das partículas deslocam-se livremente. Então, o que é que ocorre já no estado gasoso? Elas estão mais agitadas e a gente pode ver aí que elas estão bem soltas e afastadas uma das outras. Então, a característica do estado gasoso. Porque o estado gasoso, ele já não tem uma forma definida e ele já não ocupa, tá? Preenche espaços, como no caso é a característica da água. Tá? Mas vamos lá. Vamos conhecer as propriedades gerais da matéria. Então, a matéria tem suas características próprias. Então, que características são essas? Por exemplo, massa. É a quantidade de matéria do corpo. Para sabermos a quantidade de massa de uma matéria, usamos a unidade de medida quilograma. Volume é a medida do espaço ocupado pela matéria. Para medirmos o volume de uma matéria, utilizamos a unidade de medidas litro. Observe, então, outras propriedades gerais da matéria. Impenetrabilidade, são dois corpos que nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade, que é a propriedade que a matéria tem de reduzir-se em partículas extremamente pequenas. Assim, se você reduzir toda a água contida em uma jarra a gotas minúsculas, ela não mudará suas propriedades. E a compressibilidade e elasticidade. Então, propriedade da matéria que consiste em ter volume reduzido quando submetida a determinada pressão, isto é, possui compressibilidade. Na elasticidade, a matéria tem de se retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Então, além das propriedades gerais da matéria, nós temos as propriedades específicas da matéria. E as propriedades específicas, elas podem ser três. As propriedades organolépticas
são aquelas que podem ser percebidas por nossos sentidos, a cor, a textura, o brilho, o sabor e o odor, que é uma palavrinha realmente chata de pronunciar. As propriedades físicas são as que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico, como ponto de fusão, de ebulição e de liquefação e a densidade. E as propriedades químicas são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer. São as reações químicas. Na força da gravidade, que é que a gente pode entender, e eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso, é quando um objeto cai espontaneamente ou quando deixamos cair. Ele segue a mesma direção de todos os outros, o chão. Então, tudo que é derrubado, tudo que cai, a gente não derruba um copo e ele sobe. Automaticamente ele desce, vai em direção ao chão. Isso ocorre em razão de uma força de atração existente no planeta Terra, chamada de força da gravidade. A força da gravidade também atrai a Lua, por isso ela gira em torno da Terra. Essa força da atração entre a Terra e a Lua faz as águas do mar se movimentarem, dando origem às marés. Ela é atraída pela força de gravidade do nosso planeta, mas não atinge a superfície terrestre, pois, de alguma forma, ela também atrai nosso planeta. Essa força invisível que atrai todos os corpos para a sua superfície foi descoberta por volta de 1660 pelo cientista inglês Isaac Newton. A atração natural é a força da gravidade que é produzido pelo nosso planeta. Então, nós temos aí, só um exemplo para vocês entenderem melhor, temos a Lua e a Terra. Então, nós temos setas indo e voltando. Então, é o que ocorre entre a Lua e a Terra. Elas atraem uma a outra. Então, só para vocês entenderem, quem já tentou pegar um ímã e colocar um de frente ao outro e tentar juntar o ímã, vocês percebem que o ímã, ele atrai, não é verdade? Mas quando você coloca um ímã próximo ao outro, o que é que ocorre? É como se eles tivessem uma força que empurra os dois para lados opostos. Isso ocorre bem parecido com a Lua e o planeta Terra. Vamos recapitular aí as propriedades gerais da matéria. Primeiro nós tivemos massa, que é a quantidade de matéria de um corpo. Vimos que a medida que nós usamos é o quilograma, tá? Então, nós também usamos outras medidas dentro das unidades de medidas de massa. Então, nós temos aí duas balanças, né? Uma pesando uma maçã, outra pesando uma pessoa. Nós somos matéria, nosso corpo é constituído de massa. Então, tudo que é constituído de massa pré-definido, tá? Nós medimos, tá certo? Essa quantidade de massa que compõe a matéria, tá bom? Com as unidades de medidas de massa. Nós temos aí o miligrama, a grama, o quilograma e a tonelada. Eu trouxe a tabelinha para vocês recapitularem um pouco quais são as unidades de medidas de massa, que nós também já trabalhamos isso. Nós temos aí o volume, que é a medida do espaço que um corpo ocupa. Então, a unidade de medida que nós usamos é o litro, e também o mililitro, e também se pode usar outras unidades de medidas de capacidade. Então, o espaço ocupado por um corpo, então isso é o volume desse corpo, a gente chama volume, que é o espaço que esse corpo vai ocupar. Outra propriedade é a impenetrabilidade. Então, nós temos aí que dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Já tentaram passar duas pessoas ao mesmo tempo numa porta estreita? Nós vamos perceber que uma vai esbarrar na outra, não é verdade? Então, isso é uma das propriedades da matéria. Então, nós temos aí um exemplo aí, uma imagem de um carro, não é isso? Todos os dois têm o mesmo espaço, um poste e o carro. Por que ocorreu isso?
porque o carro, ao encontrar o poste, eles não puderam ocupar esse mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, ocorre o que nós estamos vendo aí na cena. Um exemplo também disso está aí na imagem ao lado. Vocês têm aí um tubo de ensaio, né, que esse tubinho está com água. Se nós pegarmos um recipiente com água e colocarmos qualquer coisa em cima dentro dele, dentro da água, o que é que ocorre? Esta água ela vai aumentar. Na verdade, parece até que ela aumentou de quantidade, mas a quantidade da água permanece a mesma. O que ocorreu foi que outro corpo ocupou o mesmo espaço em que a água estava. Então, a gente vê aí que a água aumentou, porque o espaço antes ocupado apenas por ela, também agora está sendo ocupado por um outro corpo. Nós temos aí a divisibilidade, que é a matéria pode ser dividida em porções cada vez menores. Então, a matéria, nós temos aqui um exemplo de uma taça, né? Um desenho de uma taça aí, quebrada. E aqui uma pedra estilhaçada por um martelo. Então, quando se quebra um copo, um prato, um vidro, um espelho, então o que ocorre? A matéria, né, que está ali, formada, ela vai se estilhaçar, vai se dividir em porções cada vez menores. Então, é a divisibilidade, que é uma das outras propriedades da matéria. Outra é a compressibilidade, que é a capacidade da matéria de reduzir seu volume quando sujeita a certas pressões. Então, nós temos o exemplo aí de uma seringa. Estão vendo? Então, quando nós puxamos aqui, ó, essa parte da seringa, dentro o ar vai estar existente. Então, o ar aqui, olha as moléculas aqui, as partículas. Então, o que ocorre? Elas estão soltas. Quando eu empurro, então, essas partículas são comprimidas dentro da seringa. Então, isso ocorre que reduz o volume desta matéria devido à pressão que eu exerço nesta parte da seringa. Então, aqui, olha como está antes as partículas e elas vão se comprimindo, ó, com a pressão que vai sofrendo. Outra é a elasticidade, a capacidade da matéria de retomar seu volume inicial. Então, uma vez cessada a força que causa, por exemplo, a compressão, volta ao normal. Então, a gente tem aqui, olha, um elástico sendo puxado. Então, quando essa pressão acaba, o elástico ele vai voltar ao normal. E aqui, uma pessoa puxando a pele. Então, a nossa pele também é elástica. Como nós somos matéria, então, nossa matéria, o nosso corpo, ele é elástico. É o que ocorre quando a mulher engravida, não é isso? Então, geralmente a mulher não tem barriga, né? Aquela barriga sequinha. Então, o que ocorre? Durante a gravidez, vai haver uma elasticidade no corpo, né? Na pele do corpo humano. Após o nascimento, essa pele, ela não vai ficar igual, tá? Como estava no período da gravidez. Ela vai procurar voltar à forma dela anterior. Vamos conhecer agora propriedades específicas da matéria. São 3, e uma das primeiras propriedades é a que nós falamos anteriormente, é a organolépticas, tá? O nome é chato mesmo de pronunciar. O que ocorre? É quando nós percebemos, tá? Cor, brilho, odor e sabor e outras coisas da matéria através dos nossos sentidos. Então, o que ocorre aqui? Eu tenho cores, odores, brilho, sabores. Então, essa propriedade eu chamo de organolépticas. A outra propriedade específica é as propriedades físicas. Nós temos aí o ponto de fusão, ponto de ebulição e a densidade são exemplos.
Quando eu falo ponto de fusão, é quando ocorre a matéria, né, passa de um estado sólido para o estado líquido. É que ocorre com o gelo, quando nós tiramos do congelador. O gelo ele está sobre uma temperatura baixa, então ele sofre o quê? Uma solidez. As partículas são solidificadas. Quando eu tiro desta temperatura baixa, então esta minha matéria ela vai começar a tornar ao estado líquido. Então, a gente chama isso de ponto de fusão. O ponto de ebulição é no estado líquido que eu coloco a minha água, por exemplo, sobre uma temperatura, como no caso a panela que vai ao fogo. Então, aquela água vai ser fervida, vai subir a temperatura nela e ela aí vai começar a passar para o estado gasoso. Em relação à densidade, nós temos aí duas imagens que ela tem a relação entre massa e volume do corpo. Então, por exemplo, nós temos aí uma pessoa boiando e um iceberg também boiando sobre a água. Então, a densidade, aqui o volume, tá, da água, a massa e o volume da água em relação à massa e o volume do corpo é muito maior. Por isso que nós boiamos. E o que é que acontece com o iceberg também. A outra propriedade são as propriedades químicas. Então, como são essas propriedades? É quando há uma reação de oxidação de uma maçã cortada, o azedamento do vinho, a queima da vela, incêndios, acender o fogo, por exemplo. Então, nós temos aqui alguns exemplos, tá? Quando aqui, ó, quando a gente corta uma maçã, o que é que ocorre quando passa a maçã ali um tempinho cortada e a gente não consome logo? Ela vai oxidar, tá vendo? Ela vai escurecer. Também há uma oxidação no ferro, na queima da vela, tá? Quando aquele pavio da vela e a própria cera, né? A parafina que está ali na vela, ela vai derretendo. Então, só para que vocês entendam a questão das propriedades físicas e químicas, a diferença entre elas. Na propriedade física, o que é que ocorre? Eu tenho gelo, tá? Que antes era água. Quando eu coloquei a baixa temperatura, ele tornou-se um gelo, uma pedra, né? Solidificou-se. Só que quando eu tiro a água, que estava na temperatura baixa, ela vai voltar à mesma propriedade de antes. Ela vai voltar a ser água. Então, na propriedade física, a matéria, ela não sofre mudança química, ela não sofre mudança na estrutura dela, tá? Ela continua sendo água, só que no estado sólido. A mesma coisa com a água no estado líquido, que ela vai evaporar. Se nós colocarmos a mão sobre uma panela, a gente vai sentir a nossa mão molhada. Então, a água continua sendo água. Já na propriedade química, há uma mudança. Se eu queimo uma folha de papel, tá? O papel ali vai virar cinzas. Mas esse papel, ele não vai voltar depois a ser papel. Tá? Quando a gente queima um carvão, o carvão queimou, ele não vai voltar mais a ser carvão. Então, a reação química na matéria transforma esta matéria de uma forma que ela não pode mais retornar à forma dela inicial. Vocês agora irão ficar com um vídeo, tá, que vai passar para vocês, que Tia escolheu, que vai falar um pouco sobre a gravidade, tá bom? Vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a gravidade do nosso planeta. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Conceito de força e que existem vários tipos de força. Hoje vamos falar sobre uma destas forças, a gravidade. Você com certeza já viu a gravidade atuando. Para ver seu efeito, é só jogar um simples objeto para o alto e ele vai cair. Mas a gravidade não quer dizer apenas que as coisas caem, mas sim que são atraídas. Vou te mostrar. A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza. Ela é a força de atração entre dois corpos. Basta um corpo ter massa que ele provoca a gravidade. E quanto maior a massa de um corpo, maior será seu poder de atração, ou sua força gravitacional.
Mas se um corpo com maior massa causa maior gravidade, por que um elefante que tem bastante massa não atrai uma formiguinha que tem pouca massa? Porque tanto o elefante quanto a formiga estão sendo atraídos por algo com massa muito maior, a Terra. É por isso que os objetos, quando soltos no ar, caem. Na verdade, eles são atraídos para o centro da Terra. Tudo que está sobre a Terra tem massa menor que a do nosso planeta. Portanto, a massa da Terra atrai tudo o que está sobre ela. Então, devido à gravidade da Terra, tudo o que está sobre ela não voa pelo espaço, por mais rápido que nosso planeta se mova. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Nós vamos aí agora, vocês já assistiram o vídeo, espero que tenham gostado e aprendido mais acerca da gravidade do nosso planeta. E vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos agora. Aqui é a nossa hora da atividade. Livro na mão, concentração e atenção para a execução da atividade. Então, prestem atenção na explicação. Primeiro, marque a alternativa correta. Vocês têm 4 frases, observando que é a alternativa. Então, é apenas uma. Segundo, observe as imagens abaixo e preencha os campos corretamente. Então, eu quero o nome dessas figuras, né? Qual é o nome dessas figuras? O estado em que elas se encontram, né? Sólido, líquido, gasoso. E o material que ele é constituído. O que é que forma cada imagem dessas? Na 61, nós temos, terceiro quesito, observe a imagem e responda. Vocês têm uma imagem aí e nós queremos o quê? Podemos dizer que a imagem acima, ela representa o quê? Então, observe o que é que ela está representando, os elementos que existem nesta imagem e assinale a frase que melhor conceitua aí, né, representa e explica o que esta imagem quer dizer. E o quarto, associa a segunda coluna com a primeira. Então, vocês têm aí as propriedades gerais da matéria e ao lado as características delas para que vocês enumerem. Tá bom, pessoal? Façam a atividade, prestem atenção. Qualquer dúvida de estar na sala para atender vocês. Um beijo enorme no coração e fiquem com Deus.